João Dias Ferraz da Luz, médico, comprou Nazário escravizado. No dia 8 de fevereiro de 1879, Nazário assassinou João Dias Ferraz da Luz e sua família. 11 de fevereiro, 2.000 pessoas se dirigiram à cadeia de Itu. 18 de fevereiro, o senador do Império, Silveira da Mota, discursou. Vou dizer ao Senado, senhor presidente, o melindroso assunto de que tenho de ocupar-me, da aplicação da lei de Lynch pelo povo ituano e das causas e dos efeitos desse grande acontecimento. Mas o resultado, senhores, foi a vitória do povo. O assassino foi arrastado pelas ruas de Itu, morto a pedradas por homens, mulheres e crianças. E o cadáver arrastado até as portas da casa da vítima, o Dr. Ferraz. A justiça do povo era a punição do algoz pela vítima. Então nós tínhamos as ordenações filipinas, que regulavam o direito no Brasil colonial, antes da independência, são de 1603. Então, a partir da independência, 1822, nós tivemos a primeira Constituição, 1824, e a partir daí, vários códigos começaram a aparecer. Era um modelo iluminista, né? O direito ele teria que ser claro, informativo para a população, a lei geral tinha que ser mais forte do que a jurisprudência. Há um dado importante aqui que é o teatro do terror, né? Em geral, no antigo regime, o direito penal não era eficaz, era muito pouco eficaz, e se entendia que se compensaria esse déficit de eficácia, a falta de aplicação do direito, por meio de penas mais severas, o que é uma grande ilusão. O Código Criminal parte de outro ponto de vista, que é o ponto de vista iluminista e liberal. A pena deve ser proporcional, a pena deve respeitar a dignidade do cidadão e a pena não deve embrutecer a sociedade inteira. É uma magistratura, contudo, que vive em uma cidade escravocrata, né? Ao mesmo tempo que ela faz um discurso de proteção dos direitos individuais e naturais, que é um discurso tipicamente iluminista, ela tem que se haver com a realidade da escravidão, não é? Esse liberalismo ele está sempre nessa tensão entre justificar a escravidão, compreender de que forma ela faz parte essencial da maneira como a sociedade imperial se organiza, e, ao mesmo tempo, ela compõe o ordenamento jurídico, pelo menos na sua feição iluminista. Subo à tribuna desta casa hoje para contar a história de Alailton Ferreira, um menino de 17 anos, acusado de estupro. Ele foi perseguido, espancado por cerca de 50 moradores da região e veio a falecer no hospital. Todo o linchamento do menor, agredido com socos e chutes, foi gravado e o vídeo amplamente divulgado nas redes sociais. O Código Criminal de 1830 ele traz, sim, uma grande transformação em alguns aspectos importantes do direito penal. Se reduz o número de penas corporais, a pena de morte é aplicada marginalmente. A prisão passou a ser, no século XIX, na Europa, no Brasil, se transformou numa pena, o que não era antes, né? Porque isso tinha a ver com as propostas liberais e até as propostas religiosas das igrejas, porque a pessoa aprisionada ela poderia refletir sobre o crime e se arrepender, voltar à razão. Isso para o liberalismo era fundamental. A proposta iluminista, que veio da Europa, com Beccaria principalmente, era o direito penal é um recurso de última instância, última ratio. Você só usa ele quando os outros ramos do direito se mostram já insuficientes. Mas o que a gente viu no Império Brasileiro foi o oposto disso, né? O direito penal não foi um direito de última instância, ele foi um direito de primeira instância, né? Ele foi o primeiro ramo jurídico a ser sistematizado no país. Mas é um código que é feito para proteger a elite contra o poder político, contra os detentores momentâneos do poder político. Não é, portanto, um código feito para oprimir o escravo, porque o escravo já era oprimido por outros caminhos, que, aliás, são mantidos pelo Código. O Código, quando fala de escravos, fala com vergonha, fala em poucas passagens, mas fala num artigo muito importante em que prevê a pena de açoite, né? Essa pena não é reservada ao cidadão brasileiro ou ao homem livre. Então, até hoje, se você pegar todo esse contexto histórico e olhar para o Brasil de hoje, né, estamos aqui no século XXI, você percebe pela atuação dos parlamentares,
as pessoas nas ruas, a sociedade, como elas jogam muito as fichas no direito criminal, né? Quando acontece alguma coisa na sociedade, uma convulsão, alguma coisa que chama a atenção da opinião pública, né? Pelo noticiário, a primeira reação das pessoas ou dos parlamentares é: vamos aumentar a pena para o crime, vamos criar um novo crime, né? Quer dizer, o direito penal ele ainda preserva esse aspecto que ele carrega desde que o Brasil foi independente, né? E, classicamente, a segurança pública ela foi um elemento central como forma de conter a violência difundida pelo conjunto do sistema econômico e político. Ela foi estruturada, sobretudo, para debelar aqueles que eram considerados os inimigos internos. A gente tem continuidades históricas que precisam ser encaradas, né? Então, o direito penal no Brasil, que foi fundado não no crime, mas no criminoso, e o criminoso é um oponente racializado historicamente. Esse sistema penal não foi instituído para conter delitos, ao contrário do que está enraizado no senso comum, mas para perseguir indivíduos. 4 dias após o assassinato de Nazário. Anúncios. Escravos fugidos. Da fazenda do senhor Antônio Ribeiro de Carvalho, pertencente ao município de Amparo, fugiram os escravos Geraldo e Joaquim. Quem os apreender e os entregar ao seu proprietário em sua fazenda será gratificado com a quantia de R$200 mil. Parece certo que a própria sociedade tem uma resistência muito grande à execução da pena de morte, mas também nós não devemos esquecer que, de outro lado, né, quando as tensões estão muito agudas, o caráter exemplar da pena de morte tem, de uma maneira ou outra, naquelas circunstâncias, uma sociedade habituada ao teor violento da vida e muito desconfiada com relação a essas conquistas civilizatórias, não é? Particularmente com relação às reformas de um sistema penal um tanto repressivo, porém na visão dela bastante funcional, não é? Poderia se perceber de que forma é que a sociedade não está vendo também a justiça sendo feita, não é? Pela própria execução da pena de morte. Quase 5.000 propostas de cidadãos foram encaminhadas à Constituinte. 70% delas pedem a pena máxima para crimes de estupro e sequestro seguidos de morte. Uma discussão interessante que veio em 1830, que coloca isso em relevo, foi a questão da pena de morte no Código Criminal, né? O novo, quer dizer, traria a pena de morte que estava nas Organizações Filipinas. Quer dizer, queremos ser uma nação moderna, liberal, vamos trazer a pena de morte também para o Código. Dos constituintes, apenas Amaral Neto, do PDS do Rio de Janeiro, formalizou uma sugestão. Eu não estou pedindo a pena de morte para tudo ou para qualquer coisa, não para o crime social, aquilo que é para roubar, para comer, ou a febre de consumismo. Eu estou pedindo a pena de morte para o crime hediondo, para o sequestro com morte, para o roubo com morte e para o assalto com morte e o estupro com morte. Então, eles decidiram, não, vamos manter a pena de morte, porque é a única que pode parar os escravos. Eles argumentavam, você vai dar apenas de trabalho forçado para alguém que já tem a vida inteira, já é o trabalho forçado, né? Não seria uma pena, né? Seria apenas continuar no mesmo status quo, né? Então, era fundamental frear. A única forma de você intimidar o escravo seria através da pena de morte. Então, acabou que a pena de morte veio para o Código Criminal nos crimes de latrocínio, nos crimes de insurreição e levante de escravos, né? Os escravos ganharam um crime próprio para eles no Código Criminal, um crime de insurreição, né? É um crime que foi feito para eles. Somos inteiramente contrários à ideia da pena de morte, mesmo nos casos de estupro, de sequestro, de latrocínio, porque ela não tem a função pedagógica, a função terapêutica. Os exemplos dos países que as adotam não têm recomendado ser a pena de morte um recurso adequado como corrigenda do crime. André Felipe, de apenas 18 anos, foi agredido até a morte por populares na noite de ontem, quando tentava assaltar uma pessoa na região do Parque Brasil 3. Após a tentativa de assalto, o jovem tentou se refugiar em uma igreja, mas foi tirado de lá pela população e linchado com socos e pontapés. O jornal A Imprensa Ituana fala de Nazário, que matou João Dias Ferraz da Luz, foi linchado e morreu sem sobrenome. Nazário morreu sem proferir uma palavra, conservando a mesma arrogância e repulsivo cinismo.
algumas permanências estavam muito claras. A principal delas, a escravidão, que exigia um tratamento diferenciado, a gente já observa isso, não é? Há uma lei de 1835 que regulamenta precisamente a questão do homicídio de senhores de escravos pelos próprios escravos, dos senhores, seus familiares, ascendentes e descendentes, aqueles que habitavam a própria casa, e dos feitores, bem como ferimentos leves, não é? Essa lei de 35 é posterior ao Código Penal. Algo que surgiu na década de 1850. Né? Isso aconteceu em 1850, porque o imperador começou a perdoar os escravos que eram punidos com a pena de morte. Aqueles escravos que matavam seus senhores, matavam o feitor, matava a esposa do senhor, o filho do senhor. Então, saber administrar a concessão da graça, do perdão, era uma operação política extremamente delicada de legitimação do poder do soberano, pois ele dispensava a justiça na forma da graça, e com isso ele descomprimia um sistema que tendia a ser um sistema extremamente repressivo, firme e baseado no terror. E, de outro lado, ao conceder a graça, não é, ele se via, portanto, como o administrador da justiça. O exercício do poder moderador pelo imperador, né, que comutou as penas, né, transformava penas de morte em penas de galés, de trabalho forçado, foi, assim, era a essência do poder moderador, né? Ele continha a legislação, continha o poder judiciário, né? Então ele alterou a legislação por outras vias. Senado, 18 de fevereiro de 1879. Neste país, onde o chefe de Estado está defendido por todos os meios, que defesa têm os fazendeiros entre grande número de escravos, onde só há um senhor e 2 ou 3 feitores livres? Qual a proteção que têm os fazendeiros pelo Estado? Nenhuma. Estão entregues à própria sorte. Tem se erigido em sistema a comutação. Em qualquer centro dessas nossas fazendas, os nobres senadores acham a ideia de que o escravo que mata seu senhor tem depois o perdão do imperador. E o perdão redunda em ser o escravo remetido para as galés ou para a ilha de Fernando, onde tem um pedacinho de terra para plantar suas espigas de milho, onde compra, onde vende, onde é livre, restrito somente pela zona da ilha. A ideia reinante em todas as nossas fazendas é essa: ao escravo que matar o senhor, o imperador comuta a pena. Aí nós temos várias tensões se sobrepondo. As tensões políticas, propriamente ditas, da própria quebra do sistema político baseado na monarquia parlamentar, o econômico e social, advindo da crise do sistema escravista, que liberava tensões que ameaçavam a própria existência do sistema no todo. E essas tensões são extremamente difíceis de se controlar. Né? Tudo isso em um contexto em que nós temos uma sociedade ainda bastante adaptada a esse teor violento da vida. O deputado Amaral Neto alega que a pena de morte deveria ser aplicada em casos extremos, em crimes de uma violência hedionda. Já que a coisa está como está, por que não experimentar a pena de morte nestas condições em que dou indulto até ao presidente da República com efeito suspensivo para tudo? Contra a pena de morte falaram os deputados José Serra e Egídio Ferreira Lima. Os países que aboliram a pena de morte, como no caso da França, como no caso da Inglaterra ou em regiões dos Estados Unidos, não assistiram a nenhum aumento de criminalidade pelo fato da pena capital ter sido extinta. O plenário votou e derrotou a proposta da pena de morte por 84 votos contra 5. Houve uma abstenção. Na opinião da professora em Estudos da Segurança e do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, e o PERJ, Jaqueline de Oliveira Muniz, o fenômeno é uma reação ao medo da violência. Quando este toma conta da população, ela diz que os linchamentos sempre ressurgem diante de ondas de temor.
Diante do medo, busca-se uma solução imediata, mesmo tendo de abrir mão das nossas regras, ou seja, as leis. Uma multidão de escravos em condições terríveis de vida e de exploração, não é? Muitas vezes inseridos em sistemas de produção econômica extremamente exigentes do ponto de vista do compromisso, com horas de trabalho, alimentação insuficiente, punições rigorosas, não é? E uma elite branca, não é, bem diminuta em termos quantitativos, não é? E com sistemas de controle não muito eficientes, não é? Isso é algo que perpassa toda a experiência escravista no Brasil. Uma insurreição podia tomar o governo ali a qualquer momento, né? Então havia o chamado medo do haitianismo, né? Aconteceu isso na ilha do Haiti, né? Os escravos tomaram o governo, inspirados pela Revolução Francesa, etc. Então havia um medo dos parlamentares aqui no Brasil, dos governantes, o imperador principalmente, um medo de se repetir no Brasil que tinha acontecido naquela ilha do Caribe. Esta semana, uma jornalista na televisão, Raquel Sherazade, jornalista do SBT, reagindo a um episódio vergonhoso no nosso país. Um grupo de vândalos, porque o que é alguém justiceiro? É um vândalo, é um criminoso, porque se quer fazer justiças com a própria mão, com as próprias mãos, é alguém criminoso. Pegaram um adolescente que roubou, amarraram pelo pescoço com corrente, bateram, ameaçaram de morte, e a jornalista do SBT disse o seguinte: o marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, em vez de prestar queixa contra seus agressores, preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. Segue a jornalista na TV, no SBT. É que a ficha do sujeito, ladrão conhecido na região, é mais suja do que pau de galinheiro. Aí vai mais adiante. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um estado de violência sem limite. E os defensores, diz a jornalista, dos direitos humanos, que se apiedaram do marginalzinho no poste, lançam uma campanha. Ela diz: e aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho no poste, lançam uma campanha. Façam um favor ao Brasil, adote um bandido. Isso foi uma jornalista, semana passada, no SBT, que fez como editorial a coisa mais absurda que eu vi na televisão dos últimos tempos. E você, lendo os discursos dos parlamentares no Império, tanto de deputados como senadores, essa linguagem você percebe ela ali. Os pobres maus, os pobres bons, né? Então, essa massa pobre, ociosa, que acabou pegando em armas na década de 1930, dos levantes, as rebeliões populares, os pobres escravos que ganhavam, conquistavam a liberdade, eles eram vistos com muita suspeição, né? Com essa índole de espírito ruim. E isso acabou envenenando a sociedade como um todo, né? Então, as autoridades não se importavam com elas. O brasileiro médio, os fazendeiros, a elite política não se importava com elas, né? Porque havia essa ideação social, de inferioridade, de índole de espírito, desigualdade. Aquilo estava enervado na sociedade. E parece que isso parece que sobreviveu, né? Até por influência do direito, essa força do direito penal, né? Que também vicia e macula. Isso veio, e você vê hoje isso gritando para nós, ainda hoje, na sociedade brasileira, né? Pessoas que não se importam, que acham que tem que matar mesmo. Prisões hoje continuam sendo depósitos humanos, né? Eu acho que é fundamental que se perceba que a história do direito, se ela nos ensina algo, se faz sentido que ela nos ensine algo, é que não adianta nós entrarmos numa escalada de aumento de pena. Não é isso que resolve no campo da política criminal. O que resolve é polícia eficiente, polícia com perícia técnica, que use mais inteligência, polícia que menos aberta à corrupção,
judiciário mais rápido. É isso que faz um sistema penal eficiente. É isso que faz o criminoso na rua pensar se vai assaltar ou não. Não é o aumento da pena.